O Chelsea venceu o PSG por 3-0 e é o campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes. E pensar que até poucos dias atrás tinha gente, inclusive eu, dizendo que o Chelsea era um time médio da Europa. Começar dizendo que o Chelsea foi sim uma surpresa para quem estava assistindo o jogo, mas acima disso foi uma surpresa também para o PSG. Basta a gente ver o primeiro tempo. O PSG não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque o Chelsea aplicou conceitos que o PSG usa nas suas partidas e usou ao longo dessa temporada para praticar um futebol que encantou o mundo. E aí o Chelsea usou isso contra o PSG e passou por cima do PSG no primeiro tempo, definiu o jogo do primeiro tempo e depois só administrou. O que o Chelsea fez de diferente, de inesperado nessa partida? O Chelsea não teve medo do PSG, ele aceitou correr riscos. O Chelsea aceitou correr riscos. Ele marcou o PSG na sua saída de bola. E no início do jogo, inclusive com o Enzo Fernandes marcando o Vitinha homem a homem, praticamente uma marcação individual. O PSG não teve os espaços e o tempo para pensar que costuma ter em outras partidas. Isso fez com que o PSG tivesse um índice de passes errados muito maior no jogo de hoje. E aí o Chelsea recuperava a bola, tinha mais a posse da bola, era menos atacado, né? Então, a partir daí a gente vê que o jogo não teve o domínio do PSG, começou por esse aspecto. Uma coisa que eu queria mostrar na relação dos gols do que o Chelsea fez hoje, tá? Os 3 gols do Chelsea, ou pelo menos 2 deles, tiveram uma semelhança. O Chelsea atraía o PSG para o campo dele, e o PSG é um time que joga compactado, ou seja, quando o ataque sobe, a defesa também sobe, né? Os jogadores estão sempre próximos. Então o Chelsea rodava a bola na defesa, trocava alguns passes, às vezes até passando a bola para o goleiro, e o PSG vinha para marcar alto, da mesma forma que marcou a Inter na final da Champions, por exemplo, e lá deu certo. Só que o Chelsea hoje estava preparado para usar essa marcação alta do PSG. O PSG subia com o time inteiro para frente e o Chelsea tinha um jogador em cada ponta, muito próximo das linhas laterais, para receber um lançamento em velocidade, ou seja, para definir o lance rapidamente com o PSG correndo contra o próprio gol. E aí isso possibilitou que o Palmer fizesse uma partida fantástica hoje, né? É um jogador assim que do jeito que ele joga, às vezes até parece que ele tá sendo displicente, mas não, é só o jeito dele mesmo, parece que ele não tá se esforçando, é que ele faz parecer fácil. O segundo gol, por exemplo, ele ameaça 1 ou 2 vezes que vai chutar, parece uma coisa simples, mas o adversário tá preocupado, tenta dar o carrinho para bloquear, ele não chuta, ele puxa mais uma para a esquerda, e o zagueiro tenta dar outro carrinho, ele puxa mais uma para a esquerda e daí ele chuta com um gol escancarado. Então, o jogo de hoje foi montado pelo Maresca, pelo Chelsea, para trazer para o PSG a ideia de que seria um jogo como os outros vinham sendo, mas para surpreender o PSG, a partir do momento que o Chelsea estava preparado para contra-atacar os conceitos que o PSG tem. Esses lançamentos pro Palmer, pro Pedro Neto, pro João Pedro, muitos deles entraram muito mais do que é o normal para uma partida, o que mostra que realmente foi uma surpresa para todos, inclusive o PSG. Eu não contava com o Chelsea entre os favoritos para ganhar esse Mundial. Quando eu vi o Flamengo ganhando do Chelsea, eu vi o Palmeiras perder pro Chelsea, da forma que perdeu, ou seja, vendo que poderia jogar mais, eu não via o Chelsea no primeiro escalão. E hoje eles foram um time que pegaram o que era considerado até então, e que pode ser ainda o melhor time do mundo, e jogaram tranquilamente, jogaram da forma certa, e conquistaram um título importantíssimo. A primeira Copa do Mundo de Clubes vai para o Chelsea. Eu não esperava estar aqui nesse momento dizendo isso. Então, parabéns para o Chelsea. Merecido. O jogo, assim, 3-0, dá para dizer que foi um placar justo, né? Poderia ter sido 4 até. No segundo tempo, o Chelsea teve mais algumas oportunidades. A diferença que o João Pedro fez no Chelsea é impressionante. Ele entrou no jogo contra o Palmeiras, no meio do jogo contra o Palmeiras, e a partir dali o Chelsea foi outro time. Um jogador muito inteligente jogando, de movimentação e também de passe de primeira. Ele tá com um entrosamento impressionante para quem chegou agora no Chelsea. Né? Ele estava de férias. Ele estava de férias porque o time dele era o Brighton, não estava no Mundial de Clubes, estava de férias e o Chelsea contratou ele. E ele chegou lá, não, eu posso jogar. E mostrou que podia mesmo. Né? Então, assim, foi o melhor do jogo contra o Palmeiras, foi o melhor do jogo contra o Fluminense, foi um dos melhores hoje na final. O Chelsea começa a ver que essa compra está começando a se pagar, porque
É um jogador que está mostrando um futebol impressionante nesse começo. A gente vai ver com todo o decorrer da próxima temporada também se ele vai manter esse nível e se manter, claro, a gente vai ver ele nas próximas convocações da seleção brasileira. Chelsea é campeão da Copa do Mundo de Clubes. Os próximos vídeos aqui no canal vão ser focados em partidas do Campeonato Brasileiro. A gente começa a voltar para a nossa rotina do nosso futebol e a gente vai conversando nos próximos vídeos. Valeu!